Vamos lá, a gente vai mergulhar fundo agora num dos maiores, se não o maior, mistério marítimo de todos os tempos. O caso do Mary Celeste. Pensa comigo, como é que um navio inteiro, é encontrado navegando bonitinho, mas sem ninguém, ninguém a bordo? É essa a história desse lendário navio fantasma. Imagina a cena. É 4 de dezembro de 1872. A gente está no meio do Oceano Atlântico. De repente, um navio é visto, meio à deriva, sabe? Navegando de um jeito estranho. Outro navio se aproxima para ver o que está acontecendo e a tripulação percebe uma coisa que gela a espinha. Não tem ninguém. Absolutamente ninguém a bordo. Olha só como tudo acontece rápido, o que deixa tudo ainda mais misterioso. O navio sai de Nova York no dia 7 de novembro. Tranquilo. O último registro no diário de bordo, a última anotação, é do dia 25 de novembro. E aí, só 9 dias depois, ele é encontrado assim, abandonado. A pergunta é, o que diabos aconteceu nesses 9 dias? Então, para a gente começar a desvendar isso, vamos dar uma olhada nos detalhes da descoberta. O que é que a tripulação que encontrou o Mary Celeste viu de verdade e como isso acabou virando essa lenda que a gente conhece há mais de um século? Bom, quem encontrou foi um navio chamado Dei Gratia. O Mary Celeste estava lá a umas 600 milhas da costa de Portugal. E o mais bizarro, ele estava em condições de navegar, com as velas parcialmente abertas. Não tinha sinal de briga, nada de pirata, nenhum dano de batalha, nada. Ele estava simplesmente vazio. Sabe, o coração dessa história toda, a verdadeira tragédia, não é o navio, são as pessoas. A gente está falando de um capitão experiente, da esposa dele, da filhinha pequena e de toda uma tripulação. Todos eles sumiram. Desapareceram sem deixar nenhum rastro. Eram 10 pessoas. Tinha o capitão Benjamin Briggs, a esposa dele, Sarah, e a pequena Sofia, de só 2 aninhos. Imagina? E além da família, mais 7 tripulantes, todos experientes. 10 vidas, perdidas no mar. É isso que transforma um mistério fascinante numa tragédia humana de verdade. E a cena que encontraram a bordo só deixa tudo mais confuso. Olha só, os pertences da tripulação, tudo lá, intocado. Comida e água tinha para 6 meses. A carga valiosa de álcool industrial praticamente intacta. A única coisa importante que estava faltando era o bote salva-vidas. É aqui que fica a pergunta de $1 milhão, né? O que faria um capitão experiente como Benjamin Briggs tomar a decisão de abandonar um navio que estava ótimo para navegar? E não só isso, no meio do oceano com a própria família a bordo. Não faz sentido. Pois é. E para tentar responder a isso, a gente precisa primeiro fazer uma coisa muito importante: separar o que é fato do que é ficção. Porque, pasmem, muito do que a gente ouve por aí sobre o Mary Celeste não veio da investigação real. Veio da cabeça de um escritor bem famoso. Isso mesmo. Em 1884, 12 anos depois do sumiço, um jovem escritor chamado Arthur Conan Doyle, sim, ele mesmo, o futuro criador do Sherlock Holmes, publicou um conto de ficção inspirado no caso. E essa historinha, ela mudou completamente a percepção pública do que aconteceu. A história do Conan Doyle pintou um quadro bem diferente da realidade. Pensa bem, o Mary Celeste de verdade foi encontrado todo encharcado, com sinais de desgaste do tempo, no mar. Já o navio da ficção, que ele chamou de Mary Celeste, estava impecável, com chá ainda quentinho na mesa. E ele até mudou o nome do navio, um erro que, olha, pegou de um jeito que muita gente fala errado até hoje. Isso aqui é a prova de como uma boa história às vezes é mais forte que a verdade. A ficção do Doyle era tão boa, tão envolvente, que as invenções dele, o navio perfeito, a comida quente, até o nome errado, Marie, acabaram virando os fatos na cabeça de todo mundo. A lenda engoliu a realidade. Ok. Chega de ficção, vamos voltar para a ciência. Hoje em dia, a teoria mais aceita, mais plausível, não tem nada de monstro marinho, fantasma ou alienígena. A resposta, ao que tudo indica, estava na carga do navio. O ponto central de tudo é esse número aqui, 1701. Esse era o número de barris de álcool industrial no porão do Mary Celeste. E detalhe, não era cachaça não, era um produto químico industrial super inflamável. E 9 desses barris foram encontrados vazios. Pesquisas científicas mais modernas chegaram a uma conclusão bem provável, uma coisa chamada explosão de onda de pressão. A ideia é que os vapores do álcool que vazaram dos barris criaram uma mistura super perigosa no porão, pronta para explodir. Vamos montar esse quebra-cabeça passo a passo. Primeiro,
Os barris vazam, enchendo o porão de vapor de álcool. Segundo, alguma faísca, qualquer coisinha, acende esses vapores. Terceiro, bum! Acontece uma explosão, mas não é uma explosão de fogo. É uma onda de pressão que arromba as escotilhas com um barulho ensurdecedor. Quarto, a parte mais importante, essa explosão não deixa marcas de queimado nem fuligem. Por fim, a tripulação, apavorada, achando que o navio inteiro vai pelos ares a qualquer momento, entra em pânico e foge no bote salva-vidas. E, infelizmente, nunca mais foram vistos. E para dar mais força a essa teoria, uma cientista, a doutora Andrea Sella, recriou essa explosão em laboratório. Nas palavras dela, a explosão teria sido suficiente para abrir as escotilhas e teria sido completamente aterrorizante para todos a bordo. Pronto. Isso explica porque eles abandonaram um navio que, à primeira vista, parecia estar perfeito. Mas a história do navio em si não acaba com o sumiço da tripulação, não. O Mary Celeste continuou na ativa, só que o fim dele foi bem menos misterioso e, de certa forma, até mais triste. Depois de ser encontrado e recuperado, o navio ainda navegou por uns 12 anos. Só que a fama dele, já era. Todo mundo achava que era um navio amaldiçoado, ele passou pela mão de vários donos e foi perdendo valor ano após ano. Até que, em 1885, o último capitão dele, num ato de puro desespero para tirar algum dinheiro, tentou uma fraude de seguro. Ele encheu o navio com carga sem valor nenhum, tipo bota de borracha, e jogou ele de propósito num recife lá no Haiti. O plano deu errado, a fraude foi descoberta e o pobre navio ficou lá, abandonado para apodrecer. E por mais de 100 anos, achavam que o navio tinha se perdido para sempre no fundo do mar. Mas, em 2001, uma equipe de exploradores encontrou os destroços. E não tinha dúvida. As medidas, o tipo da madeira, o local exato no Recife, tudo batia. O famoso Mary Celeste tinha sido encontrado, finalmente fechando o último capítulo da sua longa e estranha história. No fim das contas, a gente sempre volta para as pessoas. Existe um memorial em Massachusetts para aqueles que se perdem no mar. E lá tem uma inscrição muito tocante. Ela lembra do Capitão Briggs, da sua esposa Sarah e da sua filha Sophia, perdidos no brig Mary Celeste 91872. É um lembrete bem sóbrio da tragédia humana que está por trás de todo esse mistério. Então, parece que o mistério do navio está resolvido. Mas a grande questão, a que realmente importa e que continua assustadora até hoje é o que aconteceu com aquelas 10 pessoas perdidas no mar. Para essa pergunta, para essa talvez a gente nunca tenha uma resposta.